Olá, gente, tudo bem? Aqui, professor Jussival, estamos aqui de volta com a nossa aula de História. A nossa aula hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior. E na aula anterior a gente trabalhou aquele conteúdo que nós falávamos sobre o feudalismo, né? Mas é importante também a gente trabalhar alguns outros aspectos, né, a respeito da Idade Média, ainda que vai falar do século V até o século X, no período que nós chamamos de Alta Idade Média. E agora nós vamos estudar a formação dos primeiros reinos, o mais significativo reino da Idade Média, que aconteceu, né, a partir do século VI depois de Cristo. E nós vamos trabalhar aí certamente agora como foi a formação deste império, o Império do Reino Franco, tá bom? Nós vamos chamar de Império Carolíngio ou Reino Cristão dos Francos. Aqui, professor Jussival, aula de História, e quero que você preste bem atenção a esse conteúdo que é bem interessante para você conseguir compreender e entender como foi a formação do Reinado Franco, país que hoje é a França e que é muito importante ali na Europa Central e, portanto, Europa Ocidental. Tá bom, gente? Bem, o Império Carolíngio vem do nome, né, de Carlos, a palavra carolíngio, Carlos, né? E também vem, e você vai entender daqui a pouco, certo? Veja bem, primeiramente é necessário entender que o povo franco era um povo bárbaro que, juntamente com outros povos, como os magiares, como os germânicos, como os anglos, os saxos, os burgúndios, invadiram o Império Romano. Né? Só que nessa parte da Europa Central, quem se fortaleceu e quem fincou chegada e tomou de conta daquelas terras no período, quando os habitantes do antigo Império Romano do Ocidente foram para o Oriente, para fundar o Império Bizantino, quem tomou de conta dessas terras foram os francos, certo? Então, gente, esses francos, eles chegaram, tomaram de conta dessas terras e tomaram de conta dessas terras de forma relativamente duradoura. É tal que formaram uma grande nação. Mas para compreender como foi que começou, como foi que se centralizou as ações deste povo, é necessário entender a primeira grande dinastia que formou o Reinado Franco. Nós estamos falando da dinastia Merovingia, vem da palavra Meroveu, que foi o primeiro rei, aquele primeiro que centralizou todos os francos para poder eles governarem de forma satisfatória e fundar, né, a sua nação, que seria a nação do Reinado Franco. Bem, Meroveu, quando ele morre, vai assumir o poder Clovis. Clovis, no ano 496, vai ser um rei que vai se converter ao cristianismo. Até então, né, os francos eram sociedades que não acreditavam no cristianismo, né? Era uma sociedade politeísta, como os outros também eram, mas aí eles converteram-se. Clovis converteu ao cristianismo. E quando Clovis se converteu ao cristianismo, ele vai trazer consigo a conversão de todos os seus súditos. Então o Reinado Franco torna-se, a França, aliás, Reinado Franco na época, torna-se então cristão. E vai ter agora como dos principais aliados a Igreja Católica, né? E aí ele vai ter a sua conquista, como a conquista da Gália, né? Para poder ampliar mais ainda o seu território. Nós vamos perceber como característica fundamental deste povo a ruralização da sociedade. Aí é o princípio, é o começo do feudalismo, que foi na nossa aula anterior, vai estar aí, né? E aí, para haver o fortalecimento na tríade rei, clero e nobreza, vai acontecer a distribuição de terra entre o clero e a nobreza, né? A igreja vai receber terras, os nobres também vão receber terras, e aí, em contrapartida, esses dois entes, clero e nobreza, vão certamente apoiar ele, né? O Clovis, que é o rei, para poder ter cada vez mais força e mais poder. Tá bom, gente? Bem, mas aí também nós percebemos uma coisa. Dentro dessa estrutura de poder, nós vamos perceber também a fragmentação desse poder, ou seja, a divisão desse poder. Porque o rei, na época,
não tinha esse poder tão grande como se imaginava. Eu já disse para vocês em outras aulas anteriores que existia a figura chamada de reis indolentes. Aqueles reis que diziam que tinha certa incompetência para administrar, para governar. Então o que ele fazia? Ele dividia as tarefas administrativas com algum grupo de pessoas que pudesse auxiliar, né? E aí aparece o poder dividido para os famosos mordomos do paço, né? Ou então do palácio, né? E também que hoje nós conhecemos como os prefeitos, né? Ou uma espécie de primeiro-ministro. Então é como se tivesse o rei lá para governar, mas ele não governa tanto assim, porque ele não tem tanta competência administrativa, e ele atribui essa administração a alguém mais preparado, tá bom? E esse alguém mais preparado nós vamos chamar de majordomos, que seria uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie de prefeito. Surge essa figura chamada majordomos. E desses majordomos, o mais preparado intelectualmente que teve foi Carlos Martel. Com a morte de Clovis, que ele não vai deixar um herdeiro, claro, e com a continuidade deste estilo de governo, Carlos Martel será um cara muito importante, porque ele tem estratégia militar formidável. E ele vai ser muito importante nesse momento. Porque vai acontecer no ano 732 a famosa Batalha de Póitiers. O que é isso? Era o avanço que estava acontecendo dos muçulmanos. Os muçulmanos queriam tomar a região da Europa Central. Eles queriam tomar a região onde hoje é a França. Eles poderiam avançar na região ibérica, onde hoje é a Espanha e também Portugal. E logo a Europa Central também poderia se tornar muçulmana. Carlos Martel vai fazer o bloqueio da entrada desses árabes. Os árabes avançavam do sentido leste para o oeste e eles faziam o bloqueio para que não houvesse o avanço, né, do exército árabe. Portanto, neste momento, no ano 732, Carlos Martel vai ser fundamental para poder garantir a unidade cristã no meio da Europa Central, tá bom, gente? E aí é importante analisar o seguinte: já imaginou? Aí vamos fazer aqui umas relações, né? Claro que a história não é si, a história ela é real, ela é concreta e é por isso que o ofício do historiador é relatar os fatos como eram. Mas já imaginou se Carlos Martel não conseguisse vencer essa batalha de Póitiers? Hoje, certamente, todo o mundo ocidental, certamente nós brasileiros seríamos muçulmanos. Por quê? Porque eles avançariam sobre a Península Ibérica, eles avançariam sobre a Espanha, sobre Portugal, e Portugal nos descobriria, nos acharia, nos colonizaria a partir de 1500, inclusive com essa estrutura religiosa que nós vamos chamar de religião muçulmana. Já imaginou? As mulheres usando a burca e todos nós homens tendo que estar nos curvando todo dia, né, para o rumo de Meca e fazer as orações e o jejum, o Ramadã e toda a estrutura religiosa dos muçulmanos. Mas aí Carlos Martel conseguiu conter o avanço, né, dos muçulmanos e isso não veio a acontecer. Menos mal, né? Pois muito bem, depois que Carlos Martel morre, aí quem vai assumir o poder é o seu filho, Pepino o Breve. E por que o nome é chamado de Pepino Breve? Porque ele é baixinho. Eu sou 1,64 m, ele era 1,55 m. Ele é bem baixinho mesmo, né? E o nome agora não vai mais ser dinastia Merovingia. Agora vai ser dinastia Carolíngia. Olha aí, porque o nome de Carlos Martel era Carlos. Daí porque dinastia Carolíngia, certo? Então Pepino Breve, ele vai ficar no poder a partir de 751 até 768, né? Aí no século 8 depois de Cristo. E o que ele vai fazer aí, ó? A primeira coisa que ele vai fazer é uma coisa interessante. Ele vai expulsar os lombardos. Vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês aqui onde era a região da Lombardia. Ó, o Lombardo é aí, ó. A região da Lombardia é aí. É a região que eu estou marcando para você aqui, ó, de preto. Pronto. Essa região aqui é chamada de região da Lombardia, os lombardos, onde está aí marcado de preto, né?
e também a parte desse território aí, né, essa cozinha vermelhinha, né? Então essa região aí da Lombardia, os lombardos queriam invadir essa região aí. E aí o que acontece? Acontece que Pepino Breve consegue expulsar esses lombardos, né, para manter a unidade da Península Itálica, né? Basta ver, se você for analisar direitinho, essa região toda aqui é a região da Península Itálica, tá bom? Toda ela é chamada de Península Itálica, essa região toda aí que eu estou marcando, tá bom? Bem, outra coisa também que o senhor Pepino Breve vai fazer é a doação para a igreja, onde vai ser constituído aquilo que nós chamamos de patrimônio de São Pedro. A Igreja Católica vai ter muita terra, vai herdar muita terra, né, através dessa política de aliança entre o rei Pepino Breve, juntamente com a Igreja Católica. Em troca disso, ele vai receber o apoio de quem? Mais apoio da Igreja Católica, tá bom? Bem, depois que Pepino Breve morre, quem vai assumir o poder é o seu filho, no ano 768 até 1814, até o ano 814, quem vai assumir o poder é Carlos Magno, seu filho de Pepino Breve, neto de Carlos Martel, né? E aí é nesse momento que nós vamos entender o auge do reinado franco, porque nós vamos ter guerras de conquista e eles vão avançar cada vez mais. Vejam só neste mapa, onde tudo está aí de vermelho, é a região que Carlos Magno ajudou a conquistar, né? Vai ter cada vez mais a doação de terra para os nobres, eles vão acabar cada vez mais fazendo uma política de aliança e vai ter essa doação de terra para os nobres. A centralização do poder na mão dele, Carlos Magno, vai ser relativamente maior do que em relação ao que era com o pai dele e com o avô, né? Uma vez que tinha aquela figura lá dos majordomos. Aqui não, aqui a centralização do poder volta a ficar cada vez mais forte na mão de um rei, que seria o rei do caso Carlos Magno, tá bom? Bem, tentar aqui tirar isso aqui para poder a gente passar. Ver se eu consigo aqui, tá meio complicado, viu, gente? Vamos lá. Bem, aí nós vamos ter também apoio, né, da igreja, né, a expansão do cristianismo, apoio da igreja, porque aí nesse momento, quando você tem um rei que está expandindo cada vez mais territorialmente, ganhando várias outras terras, cada vez mais conquistando espaços territoriais, nós vamos ter também o avanço significativo também do cristianismo. Uma vez que o exército de Carlos Magno invade determinados territórios, aqueles povos vencidos vão ser convertidos ao cristianismo. E aí, gente, nós vamos ter o cristianismo crescendo cada vez mais na Europa Central, tá bom? E aí nós vamos ter também a tentativa da reconstrução, vou tentar tirar aqui minha imagem daqui, a reconstrução do Império Romano do Ocidente, né? Que eles vão chamar, e aí a própria igreja, na época o Papa Leão X, vai dizer que é o Império Sacro Romano Germânico. Eles vão dizer que o império será império, claro que nós já sabemos, né? Expansão de muita terra, muito poder político. Sacro, porque vem da igreja. Romano, porque se mantém na tradição romana, e germânico, porque, segundo eles, vai ser uma região ali da Germânia, a região que nós hoje chamamos de região da Alemanha. É tão tal que Adolf Hitler, né, anos depois, vai dizer que o primeiro Reich vai acontecer na fundação do Império Sacro Romano Germânico sobre a batuta de Carlos Magno, né? E aí ele vai dizer que o segundo Reich vai ser quando Otto von Bismarck vai ter o processo de independência da Alemanha, e depois o terceiro Reich vai ser o próprio exército de Hitler na guerra de 1939 até 1945, tá bom? Bem, além disso, Carlos Magno vai fortalecer uma aliança não só com a igreja, mas também com a nobreza. Ele vai dividir, né, o império em 300 partes. Ele vai doar terras, né? Essas terras vão receber 3 nomenclaturas: condados, ducados e marcas. Quem vai receber essas terras, professor? É o povo pobre da ralé? Não, são os nobres. Então, cada nobre que recebe determinada faixa de terra, ele vai receber um determinado nome daquela região. E aí nós vamos ter o quê? Por exemplo, os condados, daí vem o nome conde. Os ducados, daí vem o nome duque. E as marcas, daí vem a região chamada de
chamados de os marqueses. As marcas era a região de fronteira. Condados e ducados era a região mais centrais, certo? As mais periféricas era chamada de marcas, tá bom? Bem, nós vamos ter também, para auxiliar, né, nessa administração do Carlos Magno, a figura dos Miss Dominis, né, que eram os funcionários imperiais, os caras responsáveis pela parte mais burocrática, né? É os caras que vão redigir, por exemplo, para o próprio rei depois dizer para todos que vai haver agora um conjunto de leis imperiais que ele vai ser falado redigido, né? E ele vai chamar de leis capitulares, né? E aí, gente, nós vamos também perceber uma coisa, algo interessante que vai acontecer. Carlos Magno vai ser responsável por um momento histórico chamado de Renascimento Carolíngio. O que é isso, professor? Vai ser a preservação de obras clássicas em escolas eclesiásticas. É um investimento do setor público, de escolas públicas, para as pessoas aprenderem a ler e escrever, uma vez que Carlos Magno foi alfabetizado aos 22 anos de idade. Então, à luz do conhecimento, quando chegou para ele começou a perceber que poderia ser também para todas as outras pessoas, né? Ele também vai valorizar muito, né, o próprio investimento, que vai ser muito grande, do Estado, dentro do próprio clero, onde ele vai investir muito naqueles, as pessoas que trabalham dentro da igreja, que são os monges da igreja, que eles vão chamar de os monges copistas, né? Que são aqueles caras que vão escrever cartas com as letras bem bonitas, definidas, com vários desenhos, ou seja, um investimento na área da arte em si mesmo, tá bom? Bem, depois que Carlos Magno morre, assume o seu filho Luís o Piedoso, né? De 814 até 841. Luís o Piedoso, né, vai perceber que tudo que o pai fez, ele não vai conseguir repetir. E vai haver um certo enfraquecimento, um agravamento, uma descentralização política, disputa pela sucessão imperial após a morte de Luís o Piedoso. Com esse enfraquecimento, né, com esse agravamento da descentralização política, com tudo que está aí, vai haver uma disputa muito grande logo após a morte de Luís o Piedoso. Porque Luís o Piedoso vai deixar 3 filhos. E esses 3 filhos ficam brigando para herdar tudo o que o avô tinha feito. O avô Carlos Magno, pai de Luís o Piedoso, e agora Luís o Piedoso morreu, vai deixar 3 filhos. E aí, para resolver o problema, vai ser necessário dividir toda aquela expansão territorial conseguida por Carlos Magno e mantido, ainda que as duras penas, por Luís o Piedoso, através de um tratado chamado Tratado de Verdun, que vai acontecer no ano 843, no século IX depois de Cristo. Vai haver a divisão do poder, vai haver a divisão aí, gente, né, desse império em 3 partes. Nós vamos ver bem aí, né, essa parte mais, vou tentar aqui, colocar aqui novamente aqui o nosso, vem aqui, como vamos fazer. Essa parte aqui, por exemplo, essa parte aqui, ela ficou toda com Carlos o Calvo, que é a atual França, a parte mais ocidental. Essa parte aqui mais do centro, ficou com Lotário, né? Atuais Itália e Suíça. E a parte do Oriente ficou com Luís o Germânico. Ó, essa região aqui, ó, ficou com Luís o Germânico. Então, hoje, atualmente, é a Alemanha, né? Então veja como ficou dividido, ficou fragmentado. O reinado franco, que outrora era tão grande, que dominava grande parte da Europa Central, hoje totalmente fragmentado. Hoje o que resta do reinado franco, basicamente, é isso aqui, ó, a França. A França que está bem aí, né, nessa região central da Europa. Ok, gente? Isso é que é o famoso Tratado de Verdun, tá bom? Bem, está agora aí formado, né, a Europa, né, a Europa está formado o primeiro grande império na Europa Central, né? E aí nós vimos nessa aula de hoje como é que foi a formação desse reinado franco, tá bom? Na próxima aula nós vamos dar continuidade, nós vamos discutir, né, muitas coisas ainda que está faltando na última parte sobre a Idade Média, tá bom, gente? Um abraço a todos e muito obrigado.